Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa. Para mim é um prazer passar mais uma tarde do seu lado com muita informação, entretenimento, prestação de serviço que é tão importante aqui no nosso programa. Hoje, inclusive, nós vamos falar mais um pouquinho do Agosto Lilás. Nós vamos conhecer um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência. É um assunto que é muito importante, como nós estamos nessa campanha desse mês de agosto. Nós vamos ressaltar e entender o que as mulheres vítimas de violência podem fazer, onde podem buscar ajuda. Vamos também aprender a cuidar da nossa voz, com técnicas que são tão importantes, não somente para aqueles que são profissionais da voz, cantores, atores, mas também professores, vendedores, operadores de telemarketing e tantos outros profissionais. Você que está em casa, trabalha falando bastante, fala bastante o dia inteiro, fique com a gente porque vamos ensinar aqui alguns exercícios, algumas técnicas para que você mantenha a saúde da sua voz. Também tem prestação de serviço com uma entrevista especial com o pessoal da Fundação Pro Sangue. Estoques de sangue estão em baixa em nosso país, então a gente vai trazer todas as informações sobre esse ato de amor ao próximo. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui no nosso programa. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br. Siga a Hit, o nosso programa, e também a mim lá no Instagram. Meu Instagram é Maria Clara Leite TV, já estou errando até meu Instagram. Maria Clara Leite TV é o meu Instagram, ó, risadinho, ó. Gente, cansaço, né? Chegamos na sexta-feira, sextou, finalmente. Mas a gente segue aqui firme e forte, com muita alegria para fazer o nosso programa aqui nesse último dia da semana. Hoje a gente vai começar com um assunto que é bastante sério, é bastante importante e a gente precisa, sim, abordar, que é a violência contra a mulher. Nós estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. Ainda é preciso falar muito sobre esse assunto, porque o número de vítimas é muito grande aqui em nosso país ainda. Então, todo mundo precisa ficar atento nessa questão. Se você tem alguma dúvida, quer contar algum relato, quer questionar alguma coisa sobre esse assunto, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 33375886, que é esse número que aparece aí na sua tela. Quem está aqui para esclarecer as nossas dúvidas e nos falar aí os detalhes dessa campanha, o Agosto Lilás, está aqui com a gente a Wanda Pedroso, que é psicopedagoga e presidente da ONG AME, que é o Apoio a Mulheres de Itaquaquecetuba. Wanda, prazer. Muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo meu. Gratidão pelo convite. Wanda, estamos então nesse Agosto Lilás, né? Que é um mês de conscientização aí e combate à violência contra a mulher. Queria que você falasse, você que está tão envolvida, né, nesse meio, né, e que ajuda tantas mulheres vítimas de violência, eu gostaria que você falasse pra gente, Wanda, sobre o que é feito nesse mês. Por que essa campanha nesse mês? Eu sei que tem a ver aí com a Lei Maria da Penha. Exatamente. A Lei Maria da Penha, que completa 10 anos, né? Ela vem justamente para levantar essa questão, para conscientizar mulheres, meninas e, na verdade, a violência doméstica, ela é um tema que deveria ser abordado todo ano, né? Neste mês foi escolhido por conta da Lei Maria da Penha, que ela sofria violência doméstica, sofreu e foi uma das mulheres que batalhou por isso. E hoje nós trazemos neste mês a conscientização, o grito, na verdade, o despertar. De repente, as pessoas estão sofrendo violência doméstica e nem se dão conta.
Por isso, a importância da abordagem do assunto. Nesse mês, então, Wanda, aumenta-se as campanhas de conscientização, mulheres vão às ruas para falar sobre esse assunto. Como é que funciona? Mulheres vão às ruas, mulheres vêm à TV, as mulheres vão às redes sociais com depoimentos até de situações vividas e vencidas. Porque, para nós, a maior tristeza é quando nós todos os dias assistimos nas TVs, nas redes sociais, mulheres que morreram, mulheres que perderam a guerra. E nós estamos aqui para gritar por isso, seja campanha nos metrôs, nos meios sociais, nas TVs, rádios, escolas. É um mês que fazemos bastante palestras, envolvemos as mulheres em palestras, em debates, passeatas, motociatas. Então, é muito falado esse mês para que as pessoas acordem, despertem, descubram que existe uma rede de apoio para cuidar de você, mulher que sofre de violência doméstica. É isso, e não só o mês de agosto, né? São campanhas que permanecem ao longo de todo o ano. Como você mesma disse, a gente vê muito no metrô, né? No transporte público. Porque é necessário que se fale sobre esse tema o tempo todo, porque os números ainda assustam demais, né, menina? Exatamente. Parece que nós estamos em tempos antigos, mas são temas atuais. Sim. Mulheres, crianças. E quando nós falamos de violência doméstica, a gente tem que entender que a violência, ela não é só o agredir fisicamente. Existe a violência física, a psicológica, a moral, a econômica. Existem pessoas que sofrem violência e nem se dão conta. Pessoas em todas as camadas sociais. Pensava-se que antigamente quem sofria violência doméstica? Os mais desfavorecidos, os menos favorecidos. Tô igual você, tô até errando, né? É sexta-feira, né? Sexta-feira. Sextou, tá tudo isso, certo. Relaxa. Então, às vezes, as pessoas achavam que, essa pessoa, ela não tem dinheiro, então por isso ela apanha. Não, nós vimos recentemente casos de pessoas que estão nas telas, atores, cantores, pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas influentes que sofriam violência doméstica e que tiveram coragem de colocar o seu rosto e dizer: eu sofro violência doméstica, para que o seu agressor se intimide e perceba que a voz, e nós da AME fazemos essa parte, nós trazemos a voz às mulheres, enfim. Quando falamos de violência, às vezes você pensa: o marido bateu na mulher. Sabia que a violência pode estar instaurada na sua casa? Irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. É verdade. Então, são vários segmentos. Às vezes, aquela pessoa que é seu irmão, mas ele te assedia, ele te faz sentir vergonha das suas atitudes. Às vezes, você tem por exemplo, um transexual. Ele sofre violência doméstica, ele precisa ser protegido, ele precisa ser acolhido. Mas agora, nesse mês de agosto, a gente tem a violência contra a mulher, né? Contra a mulher. Contra a mulher. E nesse mês, nós abordamos justamente a mulher. A mulher, Por né? isso que esse mês aqui esse mês de agosto especial para a mulher. Especial para a mulher. E nós queremos que estas mulheres aprendam a dar o seu grito, entendam que há uma rede de apoio, que nós podemos cuidar. Nós estamos aqui para cuidar de você. É isso aí. E você acabou fundando, então, né, um grupo, né, de apoio ali, uma casa de apoio a mulheres de Itaquaquecetuba. Esse é um nome difícil de falar também. É difícil. Dá até para treinar com a fono. Que é aqui em São Paulo, né, Wanda? E eu gostaria que você falasse um pouquinho da criação desse grupo, né, dessa casa. Por que você fundou, há quanto tempo e qual é o trabalho que é desenvolvido lá? Nós estamos com essa nossa instituição desde 1998, quando na época trabalhávamos apenas com pessoas idosas. Mas na pandemia, nós fizemos uma campanha
para cuidar de mulheres, cuidar da sua beleza. A nossa intenção era fazer, porque dar cesta básica, todas recebiam cestas básicas, mas a nossa intenção era um pouquinho mais além. Nós queríamos cuidar da autoestima da mulher. Entrou a pandemia e ficamos com os produtos parados, não podíamos ficar com eles parados. Então fomos até as casas. Chegando nas casas, nós identificamos o grau de violência doméstica estava muito alto. Principalmente na pandemia, ela ficou muito mais forte. E nós sentimos a necessidade de mudar o nosso foco. E nós resolvemos olhar para a mulher. Foi aí que começamos a trabalhar. Nisso, vieram vários parceiros, né? A Delegacia da Mulher, mulheres engajadas nesta batalha. O Instituto Ressoar, em Mogi das Cruzes. Recomeçar, na verdade, não é ressoar, recomeçar, me perdoa. Recomeçar. E inspirado no Instituto Recomeçar, nós resolvemos abrir também em Itaquaquecetuba, que não havia na época nada parecido. Vamos cuidar de mulheres? Aí mudamos o nosso foco. Foi assim que tudo começou. Como é que é o trabalho ali, Wanda? Como é que é feito esse trabalho em casas de apoio, né, a mulheres vítimas de violência? Como é que funciona esse trabalho? A mulher chega e a partir daquele primeiro passo, o que acontece? Normalmente, a mulher ela nos acessa através das redes sociais, porque ela tem medo do seu agressor. Então, o primeiro passo, ela entra através das redes sociais. Marcamos um momento com ela, aí naquele momento ela é atendida juntamente com uma psicóloga, uma terapeuta, e começamos a ouvir essa mulher. Começamos a entender qual a sua problemática. Porque a AME, ela apoia mulheres, ela não interfere, mas ela apoia naquilo que a mulher necessita. Então, o que você tem? Eu tenho um marido agressor, ele é dependente químico, e então o que você precisa? Eu preciso que você procure uma clínica, então encaminhamos essa pessoa à clínica. Não, o meu agressor, ele me afasta da minha família. E eu quero voltar para o meu estado, eu quero voltar para a minha família. Ali nós encaminhamos essas mulheres de volta para o seu lar, de volta ao aconchego da sua família, porque muitas vezes ela está em outro estado e ela está sem apoio. Então, a AME também encaminha. Outras vezes, ela necessita de amparo para os seus filhos, para ela mesma. Ela precisa ser retirada daquela casa. E de que forma ela é retirada? Primeiro é realizado um boletim de ocorrência, é necessário. O boletim de ocorrência, ele é a porta de entrada, tem que ser. Etapa 1. Etapa 1, boletim de ocorrência. Sem o boletim de ocorrência, não tem como nós darmos continuidade. Ela fez o boletim de ocorrência, existe um fato, é a primeira vez, é a segunda vez, então tudo isso vai ser acompanhado com o psicólogo. Ela vai ter assessoria jurídica, ela vai ter assessoria também da Casa da Mulher, que em Itaquaquecetuba nós temos a Casa da Mulher. Uma casa que traz cursos e está em parceria com a AME, porque para nós, a mulher, ela tem que ser fortalecida. Ela fez o boletim de ocorrência, identificou o problema, vamos dar um caminho para ela. O que você precisa? Antes de você seguir, Wanda, eu queria entender. Primeiro, existe um trabalho ali para tentar apoiar aquela família, para manutenção daquela família e até tentar trazer para perto esse agressor e mudar ali, virar a chave ali na cabeça dele. Existe esse trabalho também antes? Existe esse trabalho, porque nós acreditamos na família. Para que a pessoa entenda, o agressor, muitas vezes, ele não tem consciência. Uma vez veio um agressor e nós estávamos dando palestra, porque nós trabalhamos muitas palestras. E o agressor, ele falou para mim assim, eu me identifiquei como um agressor, eu preciso de ajuda. Me ajuda a mudar, porque a cultura que eu tenho é que o homem, ele é a base forte. Então, ele precisa o quê? Demonstrar essa força na forma bruta, na forma física, o corrigir a esposa, o filho, através da agressão, falando mais alto, falando palavrões, agredindo fisicamente, e ele se identificou. Então, nós fazemos esse trabalho também, através de palestra com o homem, ele precisa tomar consciência, ele precisa entender que ele é um agressor,
Porque não é uma luta de sexo. Não é, eu tentando destruir a família. Vamos tirar o agressor da família. Não, nós vamos conscientizar esse agressor quem ele é. Porque talvez ele não perceba. A cultura que ele vem, da cultura que ele vem, é normal que o homem seja mais grosso, que ele agrida, venha agredir os seus. Porque dessa forma ele impõe respeito. E quando ele toma essa consciência, através de palestras, através de bate-papo, através do psicólogo, da conscientização, ele se conscientizou, a família vai mudar o perfil. Trabalhamos também as crianças, porque a criança é a base. Lá nós trabalhamos aulas de Muay Thai, aulas de alfabetização, reforço escolar, trabalhamos a alimentação, trabalhamos também com a mulher a possibilidade dela trabalhar. Porque você sabe que às vezes o financeiro incomoda também. Às vezes a mulher, ela não tem força para sair daquela situação porque ela não tem um dinheiro, não tem como sobreviver. E nós ensinamos para as mulheres, através de cursos, que ela pode, de dentro de casa, ter a sua renda, cuidar da sua família e transformar. A família que até outrora estava destruída, ela se transforma, porque o pai se conscientiza, a mãe entende que ela também pode contribuir para que esse quadro mude e os filhos também. Então, você vai trabalhar a família. Para nós, da AME, a família é fundamental para que haja essa transformação. Porque é na família, é lá na base que começa a violência. Então, é na base que ela tem que acabar. E aquilo que você falou, né? Já é uma cultura. Muitas vezes esse agressor foi agredido. Né? Na maior parte dos casos, esse agressor foi agredido. Então, ele só vai trazer ali para casa dele aquele exemplo que ele teve antes. Então, precisa fazer uma mudança de cultura e por isso que essas campanhas que a gente tem atualmente são tão importantes para que se mude a cultura antes mesmo de acontecer a agressão. Para que a gente interrompa essa cultura que a gente vem carregando há tantas décadas, tantos séculos, não é isso, Wanda? Interromper o ciclo, né? O ciclo. Interromper o ciclo da violência. E onde nós atuamos, é onde nós entramos, através da conscientização, da palestra e despertar o homem, a mulher e a criança, porque a criança, vendo o pai agredir a mãe, ele vai entender, é daquela forma. Quantas vezes você já deve ter visto aí na rua, a criança faz uma coisa errada, o que a mãe faz? Ela vai e bate na criança. Mensagem que você acaba de dar para o seu filho. É assim que se resolve as coisas. É no tapa, é no soco, é no chute. E a criança observa e lá na frente ele vai replicar. Então a AME, ela trabalha com as crianças também desta forma, não é com violência. Na AME nós temos estudos bíblicos, nós trazemos para as crianças. Nós temos, legal. Nós falamos muito da palavra de Deus, porque nós acreditamos que Deus é a base de tudo. Família é uma invenção, é uma criação, né? uma instituição de Deus. Então, Deus, a gente está sempre o tempo todo falando sobre Deus, falando sobre o quão importante é trazer para dentro de si o lado espiritual também. Tem que ser trabalhado. Isso é fundamental. Com certeza, né? Então, é realmente um trabalho completo, né, Wanda? Completo, muito completo. A gente tenta restaurar a família, né? Vocês tentam restaurar a família, né? Isso. Que é muito importante, mas em algumas situações não tem o que fazer. Às vezes aquele agressor, ele não quer mudar. E a família precisa sair daquele lar, daquela casa onde aquele agressor está. Ela precisa muitas vezes fugir daquele lar junto aos filhos, né? E aí vocês fazem também, como você ia dizer, eu te interrompi, esse encaminhamento. Fazemos esse encaminhamento quando não há mais jeito. Percebemos esse agressor, se ele continuar no seio da família, ele vai acabar assassinando a mãe, os filhos e as pessoas que estão próximas. Quantas vezes o agressor veio para ferir a mulher e feriu o sogro, a sogra e todas as pessoas? Ninguém deveria ser ferida, mas, de repente, até aquele que está no local, que não tem nada a ver com a situação, acaba sofrendo. Então, nós fazemos esse encaminhamento. O boletim de ocorrência,
que é primordial, tem que fazer o boletim de ocorrência. Feito o boletim de ocorrência, vai ser analisado uma medida protetiva, a necessidade da medida protetiva, a necessidade da medida protetiva. Também precisa reunir provas para que isso aconteça? É necessário reunir provas, mas só o fato do corpo de delito, fazer o exame de corpo de delito, já é uma prova. Sim. Chegou na delegacia, constatou sintomas, hematomas, qualquer coisa do tipo, ela já vai ser encaminhada. Então, é feito o boletim de ocorrência e outra coisa, entrando com a medida protetiva, ela vai ser convidada, ela vai ser encaminhada à GCM. Em Itacoaxetuba, nós já temos o botão do pânico. Essa mulher, ela vai até a GCM, lá ela vai apresentar o boletim de ocorrência e ali eles vão, através de um aplicativo, rastrear o celular desta mulher. E onde ela estiver, se ela percebeu qualquer situação, ela vai chamar e a GCM prontamente, com a equipe da Maria da Penha, vai estar lá com ela e vai fazer esse socorro. Então, o tempo todo ela estará sendo monitorada, não havendo, para que não haja tempo dele fazer algum mal. Porque até que você procure a família, porque nós não podemos ser irresponsáveis. A minha família está lá no Ceará. Então tá, eu tenho que identificar quem é essa família, se ele tem condições de receber essas pessoas e essas pessoas têm que ser amparadas. Desde a hora que sai daqui, chegando lá, eu tenho que ter certeza que ela tem onde ficar e que está tudo bem. Então, por isso a importância, boletim de ocorrência, botão do pânico e toda a rede de proteção cuidando dessa mulher. Eu te perguntei sobre as provas, né? Você disse, o próprio corpo de delito já vai ser a prova concreta ali do que aconteceu. Mas e se não houve agressão física, mas muita agressão psicológica, ameaça em cima de ameaça e tudo isso verbal? Aí, nesse caso, é preciso gravar, fazer alguma situação assim? É bom que grave, é bom que grave, mas não necessariamente. Se a mulher, a própria mulher dizendo que sofreu violência doméstica, já é feito o boletim de ocorrência. Ela não precisa provar, mas se ela tem provas, se ela gravou, se ela tem vamos dizer, ela teve a oportunidade, esse material, isso irá reforçar mais, mas não é necessário. Não é obrigado. Não é obrigado. A palavra dela já é suficiente. Tanto que se ela estiver num estabelecimento, digamos, ela está lá num barzinho, está lá com as amigas e de repente alguém vem e a toca de maneira que ela não está ali, ela não está exposta. Ela está ali tomando uma bebida com as amigas, conversando, tomando um café, batendo um papo e de repente alguém vem e faz um assédio, passa a mão. Isso é uma violência. Sim. Isso é uma violência. Então, os funcionários ali estão preparados para isso, para que eles, identificando esse agressor, ele já faça o boletim de ocorrência, ele chame as autoridades e ali ela vai fazer o boletim de ocorrência. Então, não é necessário uma prova assim concreta, basta a palavra da mulher. E é importante a gente reforçar, né? Existem alguns símbolos, né, que as mulheres podem desenhar ali, né? Tem um X na mão, né? A pessoa desenha e todo mundo já sabe disso, né? Existem campanhas para alertar que aquela mulher está pedindo ajuda com aquele X na mão, não é isso? Exatamente. É um X, faz aqui na palma da mão. Basta ela fazer o X, as pessoas vão saber. Muitas vezes as pessoas não sabem, por isso a importância da conscientização, né? Das pessoas fazer, também tem essa daqui, ó, que vai fazer aqui, ó. E a pessoa fez aqui, ó. Fechou? Isso é um sinal de violência? Isso é um sinal. Semana passada, não, uns 15 dias atrás, nós passamos por isso. Nós temos um comércio e neste comércio, na rua, uma rua super movimentada, um rapaz veio, abordou uma moça, ele se comportou como se fosse o namorado dela. E as pessoas estavam achando que era o namorado dela. E ela estava sofrendo abuso. Olha. E ele estava já pronto para executar e ela, de costas, ela fez assim com a mão, ó. Ela fez aqui e, ó, aqui e fechou.
Gente, é muito importante a gente divulgar esse sinal. Exatamente. As mulheres que estavam vindo, elas perceberam. E alguém disse, não, é o namorado. E aí a outra disse, não, porque olha a mão dela. E ela repetia por várias vezes. As mulheres foram para cima do rapaz. Olha. Não pensaram duas vezes. Arrancaram a moça de lá. Então, foi fundamental para que a moça não sofresse a violência. Quer dizer, ela já estava sofrendo, né? Sim. Mas para que não se chegasse agravasse, ao final daquele ato. final por conta deste sinal. Porque ela fez o sinal. E tanto ela sabia, como as mulheres que identificaram e livraram essa menina de uma coisa pior. Então por isso é tão importante a gente realmente divulgar. Eu mesma não conhecia, eu só conhecia o X na mão. Então você tá vendo? E ali naquela situação, como é que a mulher vai fazer um X na mão? Não tem? Não tinha a menor condição. Eu posso ter um batom, eu posso ter uma caneta, mas naquele momento, até acho que ela nem ia pensar nisso. Não, ela foi pega ali no Ela susto vai tirar na da rua. bolsa o X. Não, ela usa o próprio instrumento, né? Que é a mão. Olha só, gente, Tá vendo? Aprendam aí com Wanda. Tá? Porque é importante sinalizar. Às vezes não dá para falar, mas dá para sinalizar. É isso. E aí, Wanda, tudo isso acontece, né? E também tem todo um acolhimento com a mãe, a partir do momento que se tem, por exemplo, uma observação de uma situação dessa. Se vocês pegam, né? Vocês lá da AME pegam uma situação dessas, vocês já levam a mulher ali para o grupo de apoio? Já. Para dar um atendimento? Imediatamente, porque ela precisa desse apoio na hora. Não dá para esperar. Já deixa trauma ali, né? O trauma já está ali. E muitas vezes, quando ela te procura, a coisa já vem acontecendo há muito tempo. Não é agora. Já vem há muito tempo. Quando ela te procura, é porque a coisa já fugiu do controle. Ela já está quase à beira da morte ou de ver os seus filhos sendo assassinados. Vamos deixar aqui uma informação também, né? Que você falou, em todo o Brasil tem a Casa da Mulher? Em todo o Brasil tem a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, Isso. né? Porque a gente está falando aqui da AME, né? Que é só um grupo de apoio, né? Exatamente. É só uma instituição. Mas existem instituições que apoiam mulheres no Brasil inteiro. No Brasil todo. É a Casa da Mulher Brasileira. Em todo o Brasil você vai encontrar, por isso se chama Casa da Mulher Brasileira. E lá as mulheres têm cursos, apoio jurídico, apoio psicológico. Elas têm formação profissional para que elas entrem no mercado de trabalho e comecem a exercer as suas profissões. Nós temos também um Instituto Novo Olhar. Esse instituto é maravilhoso, com a doutora Carla Góes. Ela também é uma apoiadora da nossa causa lá na AME. Ela é nossa parceira. Mulheres que muitas vezes sofrem violência e têm os seus rostos destruídos. Porque o agressor, ele acredita que a mulher é seu objeto. Então, se ela não serve para mim, ela não servirá para mais ninguém. Quando a mulher pede o divórcio, o que ele faz? Não é minha, não será de mais ninguém. Então, ele destrói o rosto desta mulher. Ela não vai poder mais trabalhar, ela não vai poder encontrar um novo amor. Então, ele faz isso. Mas, graças a Deus, o Instituto Novo Olhar, que é a nossa parceira também, a doutora Carla Góes, ela reconstrói o rosto da mulher de forma gratuita. Isso ela faz, ela é cirurgiã plástica e ela, através da autoestima da mulher, essa mulher volta ao mercado de trabalho. Então, nós temos muitas redes de apoio. É só buscar, né? É só buscar. Ali por meio de uma casa que você conhece, né? Uma instituição que você conhece, você acaba sabendo de todas essas alternativas, todas essas possibilidades. Às vezes a pessoa está ali dentro de casa achando que ela não tem mais possibilidade nenhuma na vida, que não existe mais saída para ela, que não tem mais jeito para ela e que muito provavelmente ela vai ser mais uma vítima do feminicídio. Exatamente. Né? Então, gente, existe saída e a Wanda está aqui para falar sobre isso. Quer saber mais sobre a Wanda? Entra lá no site www.amitaquá, tudo junto, né? É o site.org, amitaquá.org. Tem um Instagram, @ame.apoioasmulheres, né? Isso. E lá no Facebook também Ame Apoio às Mulheres em Itaquaquecetuba. WhatsApp, DDD 11, número 982319218, é isso? Exatamente. Eu amei te conhecer, Wanda. Prazer Obrigada. É todo meu. Muito obrigada por essa oportunidade. As mulheres agradecem. E foi, assim, muito esclarecedor.
parabéns pelo seu trabalho e pelo trabalho de toda a sua equipe, todo o seu grupo, né? Porque é realmente um trabalho de grande importância e que ainda precisa de muitos apoiadores, né? Exatamente. É uma rede crescendo cada vez mais, mas ainda há muito o que fazer, há muito o que crescer. Através dessa divulgação, através do seu programa, gratidão, nós estamos conscientizando mais mulheres, né? Isso é fundamental. Enquanto eu vou dar meu recadinho ali, eu vou pedir para você deixar um último recado de conscientização para quem está em casa, vivendo tudo isso que a gente falou aqui e que precisa realmente abrir os olhos para essas possibilidades. Ok. Mulheres, saibam, vocês não estão sozinhas. Existem redes de apoio para cuidar de você. Nós da AME estamos para te apoiar. Procure na sua cidade, no seu município, todas as redes que possam mudar a sua vida. Você pode fazer a diferença quando você dá o seu alerta, quando você grita por socorro. Um beijo a todas. Obrigada novamente, Wanda. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente vai falar de um assunto que também é de muita importância. Vamos falar sobre doação de sangue. Vira e mexe, os bancos de sangue do país estão em baixa. Isso acontece demais, não é só aqui em São Paulo, é em todo o país. E isso acontece principalmente agora no inverno. O pessoal parece que corre, né, dos hemocentros agora na época de inverno. Diante dessa situação, diante desse quadro, a nossa equipe de produção foi até o Hemocentro aqui de São Paulo, a Fundação Pro Sangue, e lá conversou com o doutor Carlos Roberto Jorge, que é médico assistente da Fundação. Ele conversou com a gente justamente sobre essa necessidade de mais doadores, principalmente nessa época de inverno. Vamos ver. Nós nunca passamos por uma fase tão ruim como nós estamos passando pós-pandemia. Então a gente não consegue mais atingir a nossa média de doação para poder atender todos os nossos clientes. Tem pacientes graves que dependem do sangue para se manter vivos. E a gente tem que ter doador, do sangue salva a vida. A gente precisa do doador de sangue. O doador de sangue vem, ele consegue atender 4 pacientes simultaneamente. Porque esse sangue vai ser todo fracionado em concentrado de hemácias, plasma, plaqueta e crioprecipitado. Cada hemocomponente desse vai atender um paciente com patologia diferente, específica. A pessoa pode nem saber que é importante fazer a doação de sangue. Porque, como por exemplo, laboratório, raio-x, a matéria-prima deles é comprada. O sangue não é comprado, o sangue é doado. Doado por amor, para ajudar alguém, sem saber a quem. É isso aí, né, que o doutor falou. Doação de sangue, doar sangue é um ato de amor ao próximo, é um ato de amor à vida e é por isso que todo mundo precisa fazer a sua parte. Bem, só que existem aí vários mitos em torno da doação de sangue e é isso que o doutor vai esclarecer para a gente agora. Eu vou doar sangue, vou ter que doar sempre, porque senão meu sangue vai engrossar. Esse é um mito. O outro, você acabou de falar, a pessoa doa sangue e tem que doar de novo, porque senão pode engordar. Ou vai engordar, vai emagrecer, não existe. Talvez para nós o mito mais importante, a não verdade, seja de que vou doar sangue e corro o risco de me contaminar com alguma bactéria, algum vírus, alguma patologia que eu não teria,
ou que eu não tinha. Isso é totalmente sem nível científico, porque tudo que nós utilizamos, todos os materiais são descartáveis. Usou, pumba, lixo. Faz mal a ninguém, pelo contrário, só faz bem. Mitos, então, esclarecidos. Só que existem aí alguns critérios. Vamos ver quem pode doar? A gente tem os pré-requisitos para a pessoa que nunca doou. Então, ela tem que ter um peso mais de 50 quilos, peso maior, 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que antes dos 18 anos, menor de idade, tem que ter uma autorização do pai, mãe ou responsável. Isso tudo pelo site ele pega. Ou se ele tiver mais de 65, ele precisa ter doado sangue. Há mais de 60 anos, ele tem que ter tido anterior dos 60. É isso aí, o doutor deu aí então todas as informações sobre quem pode doar, mas como ele disse, você pode rever aí e pegar os detalhes aí de quem pode doar, como doar, onde doar, lá no site prosangue.sp.gov.br. prosangue.sp.gov.br. Esse é o site aqui do Hemocentro de São Paulo. Agora nós vamos à última mensagem aí do doutor, te convidando a doar sangue. Por que doar, gente? Vamos ver. A gente tem que lembrar que a doação de sangue é um ato de amor. É um ato de amor. Porque a gente está ajudando alguém que está precisando, alguém que está morrendo. Nós temos helicóptero que chega aqui, Águia, trazendo pacientes graves. Hoje mesmo teve um, ontem teve outro. E pacientes graves do hospital e de fora. Então, o sangue salva a vida. Então, compareça a um dos postos da Fundação Pro Sangue, venha fazer a sua colaboração. Com certeza, esse sangue vai ser muito bem utilizado. Então eu falo novamente, tomara nós nunca precisemos receber transfusão de sangue. Se um dia for necessário, o banco de sangue tem que ter sangue estocado. Está dado então um recado do Dr. Carlos Roberto Jorge, que é médico assistente da Fundação Pro Sangue. Eu já deixo aqui o meu muito obrigado à Fundação Pro Sangue, ao doutor também por ter atendido a nossa equipe para essa gravação. E durante essa gravação, nós tivemos lá também algumas pessoas, alguns doadores que estavam ali no momento e que também deram os seus depoimentos sobre esse ato de amor para a nossa equipe. Vamos ver. Eu comecei no dia do meu aniversário, né? E eu queria sempre doar para alguém o sangue, né? E hoje eu estou fazendo de novo, retomando no dia do meu aniversário. No meu emprego, né, eles incentivaram a fazer doação, eu nunca tinha doado. Não dói nada pra você? Não, de boa, não dói nada, o pessoal tem muito receio. Eu tive que quebrar essa barreira e consegui, né? Depois disso nunca mais parei. Hoje eu já mudei de classe aqui, hoje eu sou prata, irmãos de sangue. O que me motivou foi que na minha infância eu precisei de doações, né? E graças a alguém que se disponibilizou a doar, hoje eu tô aqui. Talvez tivesse sido diferente. Então hoje é a minha vez de fazer a minha parte, né? E ajudar alguém que precisa. Dou desde os 19 anos. Hoje eu tô com 32, sou sempre doador frequente. Eu sempre doei para salvar vidas e agora por um motivo maior, que é o meu amigo que se encontra internado no Tribunal das Clínicas, então eu já costumava doar, hoje então dou mais ainda. Para quem não é doador, o conselho que eu dou é assim, a gente só dá valor naquilo que a gente vai realmente necessitar. Então, às vezes a gente não doa, mas daqui a pouco pode acontecer alguma coisa não com a gente, mas com um parente, um amigo, e aí a gente vai sentir a dor. Correria atrás de pessoas para doar. Às vezes o estoque está baixo, principalmente pessoas com sangue O, né, que é bem raro. Eu incentivo essas pessoas a doar, porque é um sangue muito raro, né, e às vezes o estoque é muito baixo. Então, principalmente, assim, quando tem muito acidente de trânsito, né, um tipo de uma enfermidade que necessite de transfusão, então é importante que o banco esteja com estoque legal. E a pessoa tem que ter essa consciência que um dia pode vir, ela vir precisando. Né? Então, é isso que eu
Estimulo. Ó. É isso aí, bacana, né, gente? Nós já ouvimos aí os depoimentos do Fabiano, do Jorge, da Jéssica e do Bruno sobre a importância de doar. Eles que, na maioria ali, são doadores assíduos, né? Sempre estão doando. Normalmente, a doação é possível a cada 6 meses, né? E ele falou ali, né? Esse último entrevistado, Fabiano, ele disse que, nossa, os estoques estão sempre em baixa. E eu comecei falando sobre isso. Olha só esse dado, gente. Só o Hemocentro aqui de São Paulo, né? A Fundação ProSangue, precisa de 10.000 bolsas de sangue por mês. É muita coisa, gente. Lembrando que cada bolsa pode salvar até 4 vidas. Então, assim, são muitas pessoas que precisam de sangue. Então, por isso que a gente reforça aqui sempre essa necessidade da conscientização da doação de sangue, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então, mais uma vez, eu vou trazer o site aqui da Fundação, que é prosangue.sp.gov.br, como está aparecendo aí na sua tela. E os endereços de outros hemocentros, você também consegue ter lá no site do governo federal, que é o gov.br, que também está aparecendo aí para você. Acesse lá, coloque em busca Hemocentros pelo Brasil. Você consegue obter aí o endereço do hemocentro mais próximo da sua casa, para que você também possa fazer esse ato de amor. E eu deixo também um agradecimento especial à equipe que foi fazer essa reportagem para a gente, que são os produtores Thomas Vieira e Tainá Guilhem e também o cinegrafista José Fraga. Bem, agora a gente vai a um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais aqui no nosso programa. Bora aprender a cuidar da nossa voz já, hein? Você não pode perder, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa, mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Já tivemos muito assunto importante aqui hoje e a partir de agora nós vamos aprender a cuidar da nossa voz. É isso mesmo, não é só quem trabalha com a voz que precisa cuidar, quem trabalha assim com comunicação, que eu quero dizer, né? Não é só quem trabalha com comunicação social ou então quem é cantor, o ator, não são só essas pessoas, esses profissionais que precisam cuidar da voz, não. Tem muitas profissões que exigem demais da voz e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Tem alguma dúvida? Você usa muito aí a sua voz, vira e mexe, fica rouco. Tem alguma dúvida aqui para perguntar para uma fono? Manda sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp no DDD 11, número 3337-5886. Quem está aqui com a gente é a Tayla Albuquerque, que é fonoaudióloga com especialização em voz e formação em coach vocal e performance artística. Não é isso, Tayla? Isso mesmo. Obrigada, viu, pela sua participação. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Tayla, conta pra gente. Todo mundo precisa cuidar da voz? Ou só alguns profissionais aí, algumas profissões específicas? Todo mundo precisa cuidar da voz, né? Toda pessoa que precisa dela para comunicação pode cuidar da voz, né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa não tem a percepção de que ela é um profissional da voz ou que ela utiliza essa voz como ferramenta de trabalho e que depende dela e aí por isso precisa de cuidados. Né? Então, a chavinha é você perceber, se autorregular ali, se você depende da sua voz para o seu dia a dia, para a sua execução de tarefas. Eu brinco que até a mãe é uma profissional da voz, né? Porque a gente... Quanto mais filhos, mais ela gasta. Então, até a mãe, dona de casa, que está ali ou até que trabalha fora, tem que ter esses cuidados vocais também, para dar conta de tudo ali da casa e também da parte profissional, né, de fora. Sim.
né? Porque senão não vai conseguir trabalhar fora, né? Imagina, o pouco que ela conversa fora, se ela grita muito em casa, ela já não vai conseguir usar a voz ali fora, no trabalho. Exatamente. Então, todos precisam desse cuidado vocal. E aí, como, né? Como que eu faço esse cuidado vocal? Então, a gente parte do princípio do cuidado simples, da saúde no geral. Então, quando o meu corpo é saudável, quando eu tenho hábitos saudáveis, isso vai trazer benefícios para a minha voz também e vai contribuir para que ela continue ou fique saudável por muito tempo e pelo uso que eu preciso profissional dela. Ou seja, hábitos saudáveis são importantes para a saúde como um todo, né? Inclusive para a voz. É o ponto de partida. Então, se você está doente, você já tem alterações vocais. Sim. Né? Então, é um jogo de dominó, né? Então, se o corpo não está bem, provavelmente sua voz também vai ter alterações, né? Às vezes imperceptíveis e às vezes aparece depois, que por exemplo, você passa de um quadro de resfriado e aí fica rouco depois, né? Ou durante o resfriado. E aí não dá muita atenção, mas aí essa voz permanece rouca, né? Após ter sarado do resfriado. Então são coisas que a gente, no dia a dia, a gente pode ir percebendo no nosso corpo que vai dar sinais para essa saúde vocal. É isso aí, a gente falava, né? Eu falava aqui para você, não são só os profissionais de comunicação que precisam, né? Então vamos enumerar aqui alguns dos profissionais. Você disse, até as mães precisam, né? A gente tem aí os profissionais de comunicação como base, os atores, os cantores, mas, gente, eu comentei aqui durante o intervalo, enquanto Tayla sentava aqui na sua poltrona, né? Eu comentei com ela, gente, eu fico impressionada com os professores. Porque os professores usam demais a voz, principalmente os professores dos pequenos, né? E eu vivo vendo professor rouco em tudo quanto é lugar, menina. Então, assim, se tem um profissional que precisa muito cuidar da voz, é o professor. Exato. E o professor, a gente tem... percebe que ele procura o atendimento depois que ele já está muito ruim, né? Ou quando ele já está indebilitado ali para fazer a função. E aí, essa prevenção para o professor é extremamente importante. Além de manter, né, a saúde vocal, ele conseguir dar aulas, né, ter essa demanda de aulas por todo o período de semana. Né, porque a gente sabe que tem professores que dão aulas a semana inteira. Em né? vários turnos. Em vários turnos, exatamente. E aí tem toda a questão de alimentação, a questão de dormir bem, né, para começar a rotina no outro dia. Atividade física também interfere? Também interfere bastante. Aí entra na saúde corporal. Se você tem um hábito saudável, tem hábito de fazer exercício, isso vai contribuir também para a sua voz. O que a gente só não recomenda é fazer exercícios fazendo alguma atividade vocal, né? Então, fazer exercícios de mais esforços, né, na academia, fazendo exercício vocal. Então, a não ser que você seja acompanhado por um profissional e que esse exercício tenha alguma função ali para a sua atividade específica, né? Mas, no geral, fazer exercício físico falando muito ali com o coleguinha ali na esteira pode causar um esforço que você não perceba. E aí a gente tem também os operadores de telemarketing que falam ali ao longo de 6 horas seguidas e normalmente eles não passam desse tempo, né? Acredito que seja justamente por essa questão, né? Para não usar muito mais a voz. Seria isso também? Pode ser que sim. Em alguns casos, sim. Mas o que acontece? No telemarketing, a gente tem a situação de telefone, né? Que às vezes parece que não, mas muda a nossa demanda de voz. Então, no ajuste do telefone para falar, muitas vezes a gente faz mais tensões do que falando com uma pessoa pessoalmente. Porque no telefone a gente perde pistas, né, de comunicação. Então, a gente perde pista visual, perde a pista de gestos, né, para utilizar nessa comunicação. Então, no telefone a gente tende a ter essa tensão maior de voz, né, causar alguma tensão maior na voz. E o pessoal do telemarketing, né, agora também como os professores, muitas vezes aparecem também com já quadros de lesões, né, nas pregas vocais. Então, a gente também preza por essa prevenção com eles. Então, o aquecimento vocal antes, ter um maior conhecimento da sua voz no dia que você está com a voz um pouquinho mais rouca, você falar um pouquinho mais baixo, um pouco mais tranquilo, mais lento, né? Não devagar, mas diminuir um pouquinho a velocidade de fala, para ver se você vai ganhando na recuperação da voz,
né? Então, o telemarketing e o professor também tem um grande desafio, Clara, que é o ruído externo, né? Então, eles têm um ambiente que é, muitas vezes, muito difícil, Sim, né? Você bem falar em ruído, exatamente. E essa parte auditiva, essa sensibilidade auditiva também causa essa dificuldade de perceber se você está fazendo esse esforço maior ou não com a sua voz. Então, aí causa mais lesões também nesse sentido, porque você perde essa questão auditiva. E aí, para eles, é bem importante essa autopercepção também. Como que está esse barulho? Como que eu vou fazer para essa sala se regular? Né? Então, criar outras estratégias que não seja gritando, né, ou falando muito mais alto, que eu consiga lidar com essa turma, né? E no caso do telemarketing, lidar com esse estúdio ali de fora, escutando, né, as outras pessoas. Como no caso do telemarketing até dá, né? A estratégia que seria, por exemplo, né, pegar ali o microfone, né? O microfone ali do headphone. Isso. Não é? O microfone do headphone colocar mais próximo da boca, de repente, né? Exato. Para tentar não precisar falar tão alto. Agora, na sala de aula... É difícil. A gente sabe que a Precisa realidade... de uma caixa de som, né, menina? A realidade é muito difícil, mas talvez um microfone, aqueles de menorzinhos, que você consegue amplificar ali sua voz, ou atividades, tem algumas atividades que você pode fazer com o aluno, deixar eles mais próximos, né, de você, dependendo do que a função que o professor for fazer. Tem aquele microfone de brinquedo também, que acho que daria, né? Que Então, tem tipo uma caixinha aqui no próprio microfone. Estão utilizando muito, eu achei muito legal esse aparelho. Eu achei muito interessante, eu acho que super funciona, principalmente com crianças, né? Sim. Você fazer brincadeiras ali, ó, 1, 2, 3, testando, vamos ver, e aí chama essa galera mais pra perto de você, né? Pra não gritar tanto. Então, são estratégias que o professor tem que ali abordar, né, e conseguir fazer para diminuir essa tensão na voz. É bem difícil. É isso. Como a Tayla falou, gente, é preciso aquecer a voz e desaquecer a voz. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta só fazer ali um exercício vocal antes de começar o seu dia. Não, tem que fazer ali ao longo do dia. Quem trabalha com a voz o dia inteiro, fica falando. Precisa fazer ao longo do dia e no final também tem que desaquecer. Isso. Como é que se faz isso, Tayla? Olha, a gente precisa passar com uma avaliação fonoaudiológica. Assim, se você é um profissional da voz que precisa da voz todos os dias, é interessante que você passe com uma avaliação e veja um exercício específico para você. E é legal também, quem trabalha com a voz mesmo precisa fazer acompanhamento sempre, né? É uma coisa que não tem fim. É acompanhamento sempre para você garantir a sua qualidade de voz e a sua saúde vocal. Mas claro que esse acompanhamento é para você te organizar, né? Para você ter esse exercício específico para você, para suas demandas. Então, como eu até tinha comentado com você, cada profissional da voz também tem uma demanda específica de voz, né? Então, o ator, ele não vai ter uma demanda parecida com a do professor, né? Ele pode ter, mas a demanda do ator, por exemplo, ele requer bastante projeção, mas não para que as crianças tenham atenção nele, ele tem projeção para a cena, para o palco, né? Então, é outro tipo de esforço, ele está fazendo consciente esse esforço de projeção. Já o professor não tem essa atenção, né? Não tem essa consciência, esse treino, né? Então, o exercício específico para a sua demanda é muito importante. E aí, só o acompanhamento fonoaudiológico que vai trazer esses exercícios para o seu dia a dia, né? Mas o que você falou é correto. Fazer o aquecimento antes da sua atividade é essencial, porque você prepara seu corpo para receber essa demanda. Alguns casos precisam de exercícios ao longo, né, da sua demanda, e o desaquecimento é para quê? Para você descansar esse corpo, assim como você descansa o corpo, né, para ir dormir, você descansar seu aparelho fonador para que no dia seguinte você tenha essa mesma do mesmo desempenho do dia anterior, né? Então, você manter. Vamos tentar mostrar aqui alguns exercícios, né? Para quem está em casa acompanhando a gente, às vezes é só a mãe
que fala o dia inteiro, que precisa o dia inteiro, falar um pouquinho mais alto ali com as crianças, Tá. né? Que faz parte do nosso processo, né? Como mãe, eu entendo, gente, super entendo, sendo mãe também, né? Sim. Como você disse, mas também aquele professor, aquela professora que está acompanhando a gente agora, né? Que falou, poxa, eu precisava entender como fazer um exercício, ou mesmo um vendedor, ou mesmo um profissional de telemarketing, ou qualquer outro profissional. Às vezes, tem ali o profissional que ele não fala tanto, mas ele faz reuniões, Exato. né? Então, ele faz reuniões, ele precisa da voz também. Sim. Tem muita gente que hoje fala para a internet. A gente tem muitos artesãos que vêm aqui até o nosso programa, né? E a maior parte deles, né? Grava conteúdo para a Sim. internet, para as redes sociais. Então, também são profissionais hoje da voz. Exato. São profissionais que usam a voz. E a gente tem muita gente que acompanha a gente desse segmento. Então, vou pedir para você passar algumas coisas aqui básicas e que sirvam para todos. Sim, é isso que eu ia te dizer. Tem alguns exercícios básicos que a gente pode pensar para esse pequeno aquecimento vocal, que para você ali começar a perceber seu corpo, começar a perceber sua voz, entender como ela funciona, né? Porque acho que a partir do autoconhecimento a gente consegue descobrir se tem alguma coisa diferente ou não, né? Para procurar um atendimento mais específico, certo? Sim. Então, assim, um exercício bem basiquinho, que acho que é o nosso carro-chefe, né, da fonoaudiologia, que são os exercícios vibratórios. Então, eu vou pedir para você... Você vai fazer, Clara? Ah, vou acompanhar, né? Aproveitar essa chance. Então, vamos descruzar as pernas, deixar retinho. Braço também descruzados. A gente, sempre quando vai fazer um exercício vocal, a gente tem que pensar na respiração. Tá? Postura também é importante. Exatamente. A respiração e a postura são muito importantes porque precisa dessa passagem do ar estar livre, né? A nossa fonte de voz é o nosso ar, que passa pelos pulmões e sai vibra as pregas vocais e vai fazer a nossa voz. Então, respirando, só puxando o ar, claro, por enquanto, tá? Então, a gente vai respirar pelo nariz e soltar em T-R-U. Bem suave. Isso. Então, respirou. E aí, imagine que você está empurrando esse ar bem de levinho. Então, ele está só passeando. Tem que ser bem levinho para você não causar mais tensão, porque a tensão ela causa lesões também na nossa prega vocal. Então, vamos mais um. Aê, boa. Bem tranquilinho. Agora a gente vai fazer um para a nossa musculatura da face. Quando a gente solta um pouquinho mais essa musculatura da face, a gente consegue deixar ela mais flexível, não só para articulação, mas também a gente elimina tensões que podem ir para a laringe. Tem musculaturas aqui na nossa face, até musculaturas da respiração, que se tiverem tensas também pode causar tensão, ou também pode causar lesões, né? Desculpa, na nossa prega vocal. Então, a gente vai inflar as bochechas, ó. Segurar aí um pouquinho. Então, segura. 1, 2, 3, 4, 5, soltou. E mais um. E solta. Isso. Devagar, né? Não igual eu fiz. Né? Não, tá ótimo, é assim mesmo, Então mas tá. vai respirando pelo nariz. Então, ó. 4, 5, soltou, aí respira. Isso. Ele fez o somzinho. Esvaziou o balão. E mais um, encheu bastante. 2, 3, 4, 5, soltou. E aí desse a gente pode fazer alternados. Então pode Gente, passar é engraçado o ar. exercício de fono, né? É engraçado. Geralmente sim. Seria bom se nós pudéssemos fazer em qualquer lugar e ninguém ficasse observando, né? No nosso caso, principalmente, né? Eu, por exemplo, às vezes venho trabalhar de transporte público, né? Dia sim, dia não. E aí, às vezes, eu queria vir fazendo no ônibus, no metrô, no trem. Eu não posso fazer isso, né? Porque as pessoas vão achar que, ó... É isso que eu ia pirou. falar. Ou você faz e o pessoal pensa que você é doido, ou tem que fazer uns 2 segundinhos antes, né? É isso, quando eu venho de carro, dá pra fazer no carro, mas no transporte público não Não dá. dá. Muito bom, mas ó, esse das bochechas a gente pode alternar depois, então fazer inchar, fazer trocando o ar.
E a gente pode fazer também um pouquinho para ressonância. Então, o que é a ressonância? É o ar que passa pelos pulmões, que passam pelas pregas vocais, que vai fazer nossa voz, vai passar por toda essa região aqui do nosso rosto, que vai ser nossa caixa de ressonância. Sim. Quando essa caixa de ressonância também está um pouco congestionada, por exemplo, quando a gente está com o nariz entupido ou com bastante secreção, isso também altera a qualidade da nossa voz. Então, alguns exercícios também ajudam para melhorar essa ressonância e você ficar com a qualidade de voz um pouquinho mais limpa, né, vamos se dizer. Então, a gente respira e vai fazer o som de um. Então, ó. Queixo caído. Esse daí eu sempre faço. Esse é bom, né? Eu adoro esse. Nossa face não fica muito bacana, né? No vídeo não né? Não, mas aqui fica meio feinho, assim, mas é assim que faz, gente. É a arte. Vou fazer. A arte imita a vida. Então, ó. Isso. Deixa a mandíbula caída, bem molinha, os dentes não estão juntos, tá? E... Porque você sente vibrar aqui, né? Isso, a bochecha, o nariz, às vezes dá uma coçadinha nos lábios e aí solta toda essa região para, se tiver alguma secreçãozinha também, liberar nossa ressonância também. Gosto desse. Esse é bom, né? Gostoso. Gosto desse. Eu acho que o efeito dele é bacana. Então, já temos esses exercícios. Daqui a pouco eu vou te pedir para que você ensine a gente a desaquecer a voz. Tá. Mas já ficam esses 3 para você que está em casa. Aquecer rapidinho, quer né? aquecer ali rapidamente a sua voz. Fazer quantas vezes? Olha, pode ser de 5 a 10 vezes. 5 a 10 vezes cada um? Isso. Porque aí você vai sentindo se ainda tem um pouquinho de secreção, se não tem, como é que está saindo a voz. Mas pelo menos 10 vezes de cada exercício. Lembrando que se você já esqueceu, não anotou aí direitinho, não tem problema. Amanhã, normalmente, o nosso programa dessa data já vai estar lá no YouTube, Hit TV ao vivo. Você consegue rever, então, todo esse conteúdo e todos os nossos programas anteriores. Agora, Tayla, antes de você mostrar pra gente os exercícios de desaquecimento, eu vou pedir pra gente colocar na tela algumas mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Vamos ver? É o Onei Ferreira, de Brasília, Distrito Federal. Beijão para todos aí, Onei. Obrigada pela sua participação. Ele diz, exercícios faciais ajudam na dicção da nossa voz? Sim, ajudam bastante. Como a gente fez aquele da bochecha, liberar toda a tensão aqui da região da face, do rosto, ajuda muito na nossa dicção, porque deixa a musculatura mais leve e aí a nossa dicção fica mais fluida, né? Então ajuda sim. Bacana, Onei, então resposta aí para você. A gente tem mais uma pergunta na tela, por favor. É o Edilson Silva, de Maceió. Nossa, a galera do Brasil aí todinha assistindo a gente. Um beijão pro pessoal aí de Maceió, Alagoas. Edilson pergunta, olá, boa tarde. Eu sou músico e eu cantava com frequência, porém eu não vivo mais da música. E eu percebi, por não cantar muito, que a minha voz ficou sem potência e eu canso muito rápido. O que eu faço para voltar a ter a potência na voz novamente? Obrigado. Nós que agradecemos, Edilson. E aí, Tayla? Edilson, é treino, né? Então, enquanto você continuava cantando, mesmo que fosse ali por hobby, exato, é músculo. Então, se você para de treinar, a musculatura tende a não responder mais àquele exercício, né? Então, é treino. Para você poder voltar a ter a sua potência, precisa voltar a ter os exercícios de respiração treinados, né? E as aulas de canto. E é importante que ele visite um profissional da voz, né? Tanto um professor, fonoaudiólogo. nesse caso, como ele canta, eu trabalho em conjunto com o cantor e o fonoaudiólogo. Pode ser bem benefício para ele, porque o fonoaudiólogo vai ver toda essa parte da musculatura, como é que está de funcionamento, e o professor de canto vai ajudar ele a alcançar essas notas com treino de notas mesmo, né, musicais. E é aquilo que você falou, né? Igual ir à academia. Você já fica ali 2 semanas sem academia, acabou. Perde tudo. O braço fica flácido, né? Então... Se ficar, então, um tempão sem ir, todos os músculos que você trabalhou uma vida para conseguir,
já era. Já era. Vai tudo embora, gente, vai tudo embora. Então a voz é a mesma coisa, É né? a mesma coisa, É o porque- músculo aqui das cordas vocais, das pregas vocais, que também, ó, É o conjunto fica tudo fraquinho. É um conjunto de musculatura, exatamente, que precisa desse treino. Não é, menina? Ai, terrível, eu vou te falar. Não é fácil, né? Não, mas é possível, é possível. Não é fácil, mas vamos lá. Tem mais uma pergunta aí para colocar na tela, por favor? É o Tiago, do Rio de Janeiro. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Ele diz, parabéns à fonoaudióloga Tayla pelas dicas e a todas as pessoas que usam a voz. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Então, falou parabéns aí a você e a todos os profissionais da voz. Me incluo. Obrigada. Obrigada, Thiago. É isso aí. E aí agora, então, pra gente não esquecer, já vamos passar alguns exercícios de desaquecimento? Vamos lá. Vou voltar aqui pra posição. Vamos voltar para a posição, exatamente. Então, a gente, da mesma forma que a gente se prepara para o aquecimento, se prepara para o desaquecimento. Agora, a gente vai pensar no desaquecimento, num exercício só, mas que seja funcional ali para o corpo no geral, que é o que a gente usa muito, o bocejo. Então, bocejar com sonoridade, né? Então, ó. Mua, mua, mua. Você vai induzindo esse bocejo. Ai, gente, vou começar a bocejar de verdade. E aí você boceja de verdade e isso ajuda bastante nesse relaxamento da musculatura para você voltar para o Os seu meninos ajuste aqui no normal. estúdio estão tudo rindo de mim, ó. Não é legal isso não, gente. Eu vim só para passar vergonha, né, Clara? Então, ó. Mua, 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 mua. E deixa soltar. Eu não posso desaquecer a voz não, gente. Não posso, que eu ainda vou usar por um É tempo. verdade, você ainda tá aqui Mas na já tá aí a luta. dica da Tayla. Mas amei, viu, Tayla? Obrigada. Vamos dar aqui mais algumas dicas rápidas, Tayla, para que a gente possa passar o máximo de informação possível. A gente sabe que tem alguns alimentos que podem beneficiar ou prejudicar a voz. Vamos aos prejudiciais primeiro. Fritura, chocolate, outros derivados do leite. Tudo isso acaba com a voz, não é? Café, a gente tem que lembrar que nada passa pelas pregas vocais, né? Nada de alimento passa, não é recomendado que passe. Porém, esses alimentos vai fazer alguma função no nosso corpo, principalmente com a questão do refluxo. Então, alimentos muito condimentados, né, pimenta, o chocolate, o café, eles podem dar essa dificuldade, né, essa irritação no estômago, né, e causar o refluxo que pode prejudicar a voz. Já a né? maçã? A maçã já o que acontece com a maçã? Ela tem uma ação que deixa a saliva um pouco mais espessa. Então, ela ajuda na nossa limpeza ali da boca, né, da orofaringe, e aí a articulação ela fica mais maleável, né? Então, não é que ela passe nas pregas vocais também que vai fazer bem, mas ela solta essa saliva que deixa a sua articulação melhor ajuste da articulação. Então, a né? maçã é aliada da nossa voz. É uma aliada, super aliada. Se você for fazer algum tipo de apresentação, pode sim comer uma maçã que vai ajudar assim, nessa soltura dessa saliva, que vai melhorar a sua articulação em algum sentido. Mas desde que esteja um exercício associado também, né? É importante a gente também colocar isso, que só a alimentação ou só o alimento não vai não vai melhorar a sua qualidade vocal. É só para fazer a melhor escolha. Vou começar a usar minha voz, eu tenho uma maçã e um chocolate. O que eu vou comer? Uma maçã. Perfeito, Óbvio. perfeito. E tomar água. Nada de café, tomar água. Mas vou te Perfeito. falar que eu tomo um cafezinho. Não, o café, eu também sou apta ao café. Eu também sou super apta ao café, mas o que a gente pede? Evitar só no momento que você for fazer a sua atividade. Então, aí depois o café tá liberado, Tá né? bom. Mas, assim, por exemplo, nos instantes antes de você entrar aqui para gravar, o ideal é que você não tome o café nem coma o chocolate. Porque aí isso vai te causar essa pegação na saliva e vai dificultar a sua articulação, que pode dificultar a sua comunicação Gengibre? e a voz. O gengibre é interessante, né? Porque ele tem a ação no nosso corpo, né, de anti-inflamatória, no geral. Mas, quando você já está em um quadro de alteração vocal, ele pode mascarar esse quadro e aí você fazer mais tensões, né? Então, e aí quando passar o efeito do gengibre, você tá pior,
né? Então, se você já está ruim, o ideal é não usar nenhum própolis, nem esses pastilha, né? Essas coisas que mascaram o seu quadro que você já está. Porque aí você não sente mais, você tensiona mais e aí quando passa o efeito você fica pior. Quem usa muito a voz para trabalhar precisa tomar cuidado com o ar-condicionado? Precisa tomar cuidado. Assim, tem pessoas que são mais sensíveis, né, à questão do ar-condicionado, mas se ele está perceber se o ar-condicionado está com a manutenção ali em dia, porque ele, além de deixar o ambiente menos úmido, ele também tem a proliferação de vírus, né? Então, que causa as alergias, né? E aí as irritações nas vias aéreas. E aí pode ter uma alteração vocal, né? Então, tomar cuidado com as mudanças bruscas de temperatura também. Então, se você está num ambiente que está com o ar-condicionado muito frio e você está agasalhado, não tirar para sair. Sai agasalhado, espera você se esquentar lá fora e aí você tira, né, a blusa. Ou então, ao contrário, tá lá fora, tá muito quente, vou tirar porque lá dentro tem ar. Não, entra com a blusa, espera esfriar. Evitar o choque, né? E tira a blusa, a exatamente, sem esses choques de temperatura. Tyla, eu tinha um monte de coisa a mais aqui para te perguntar, mas infelizmente nosso tempo acabou, então eu vou deixar. Que pena. Vou deixar aqui seu Instagram, @Tyla_Albuquerque. Isso. Tyla_Albuquerque. LinkedIn, Tyla Albuquerque. Tem um e-mail também, é isso? Que a gente colocou ali? É isso mesmo? Isso. Tyla Albuquerque 709@gmail.com. Tyla, obrigada, amei te conhecer, viu? Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui, adorei conhecer vocês também. É isso aí, dicas importantíssimas a você que está em casa e assim a gente encerra esse nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe o seu final de semana. Beijo grande para você e para a família e até a próxima.